O que é design de software? Tá? E qual que é a diferença entre arquitetura de software e design de software? E aí eu já dou um rolo na cabeça de um monte de gente. Inclusive porque essa diferença, para muitas pessoas, não existe, para muitas existe muito. Na minha opinião, a arquitetura de software é muito diferente de design de software. O grande ponto aqui, tá? Tem um amigo meu, mentor aí, o Elemar Júnior, não sei se vocês conhecem o Elemar, cara, gente finíssima. O que ele fala sempre é o seguinte: quando eu estou falando de arquitetura de software, eu também estou falando de design de software. Mas quando eu estou falando em design de software, não necessariamente eu estou falando de arquitetura de software, tá? Então, o que isso significa no final das contas, tá? Significa que, quando eu estou falando em design de software, eu estou vendo boas práticas, organizações de engenharia naquele momento do software, para que esse software ele consiga, tá? Ser criado da melhor forma possível com boas práticas para você trabalhar com ele. Ok? Esse é um ponto. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu estou pensando em Solid, tá? Eu estou pensando principalmente em padrões, em regras para design de software. Por quê? Porque quando eu estou pensando em Solid de forma geral, eu estou pensando ali naquele contexto que o software está sendo desenvolvido em si. Mas, por exemplo, quando eu estou pensando em qual sistema de log eu estou utilizando, eu também estou pensando ali em como trabalhar com log, as abstrações que eu vou fazer e tudo mais. Também pode ser uma decisão de design de software. Por outro lado, quando eu vou escolher, por exemplo, a ferramenta de log que eu vou trabalhar com o Elastic Stack, eu vou trabalhar com Paper Trail, isso é uma decisão arquitetural que vai além do código. Então perceba que escolher a minha ferramenta de log é uma decisão arquitetural que envolve design de software na hora de implementar esse log. Por outro lado, tá? Por outro lado, quando eu estou apenas pensando em como trabalhar e organizar a minha aplicação da melhor forma para deixar ela mais desacoplada possível, normalmente eu estou falando mais sobre design de software. Legal? Então, o que acontece aqui, pessoal? O que acontece aqui para gente? Na minha humilde opinião, tá? E agora vem a polêmica, mas eu não quero gerar uma polêmica negativa, é que Clean Art está mais para design de software do que para arquitetura. Tá? Esse aí, eu acho que é um dos maiores pontos controversos em relação à parte do Uncle Bob. Quando você está lendo o livro do Clean Architecture, ele fala realmente que quando você está vendo software, né, a arquitetura está em tudo, né? Desde a hora como você consegue, por exemplo, colocar um interruptor na parede, o arquiteto tem que ter pensado naquilo para bolar aquela história, entendeu? Mas existem muitas mais decisões ali de como colocar aquilo na parede que não vem necessariamente do arquiteto, vem do pedreiro que vai chumbar aquela parada na parede. E muito do que a gente vai aprender com Clean Architecture é o papel do pedreiro, não necessariamente o papel do arquiteto. Entendeu? Normalmente, quando a gente está falando de arquitetura de software, a gente não vai num nível tão baixo de código, tá? Para conseguir fazer definições. Quando a gente chega num nível muito baixo, provavelmente essas decisões são porque aquele seu código, aquele seu software vai impactar em outros softwares, mas não nele mesmo. Então, quando eu estou falando que o meu software vai impactar nele mesmo, esse meu software ele vai poder ficar acoplado, esse software vai ficar difícil de manter, esse software aí não está seguindo sólido, esse software não está usando o design pattern correto, isso normalmente são decisões muito mais de design de software, e não necessariamente de arquitetura de software, tá? Minha humilde opinião mesmo, tá, galera? Então, o que acontece?
Quem está falando que Clean Architecture não tem a ver com arquitetura de software, obviamente, também está pegando muito pesado, porque, de uma forma ou de outra, quando você pensa de forma mais arquitetural e alto nível, você consegue gerar até uma padronização em todos os softwares que estão em volta do ecossistema que você está. Então, sim, tá? Clean Architecture tem a ver com arquitetura. Por outro lado, grande parte das vezes que a gente está trabalhando em camadas, e a gente vai ver daqui a pouco essas camadas de entidade, camadas de use case, etc., grande parte de tudo aquilo ali que a gente vai ver, princípios do Solid, inversion control, dependency inversion e tudo, e etc., isso aí é muito mais design, ok? Então lembre-se, galera, é importante entender que grande parte do que você faz no dia a dia como desenvolvedor, que está contido dentro do seu próprio software, é design, ok? Faz sentido para alguém, pessoal? Eu não ligo, tá? Eu não ligo de alguém discordar de mim e não tem problema nenhum, tá? Eu tô aqui para dar minha opinião de acordo com a experiência que eu tenho e tá tudo ok, tá? Mas lembre-se, de uma forma ou de outra, a nossa ideia é como que eu consigo criar um software de uma forma ou de outra, conseguir desenhar esse software para que ele consiga ser sustentável ao longo do tempo. Legal? Então, pessoal, o que acontece? Vamos falar um pouco sobre a ideia do Clean Architecture, tá? A Clean Architecture, a grande sacada aí do Uncle Bob, tá? É um cara que eu admiro bastante, eu gosto bastante das pegadas dele. Eu já o conheci presencialmente, inclusive, e tudo mais, tá? Ele tem uma pegada muito bacana, mas o Uncle Bob, eu acho que a maior sacada desse cara, tá? Não é nem necessariamente o livro Clean Architecture. Se alguém aqui já leu o livro Clean Architecture, você vai ver que 2 páginas do livro fala sobre Clean Architecture. O resto é muita história, tá? E experiência, que é muito rico, tá? Então, basicamente, o que ele fala, tá? É que com a experiência que ele teve desenvolvendo software, esses softwares ficavam difíceis de se manter, e ele começou a entender o seguinte: por que eu tenho que tomar decisões tão detalhadas no início do software, sendo que eu posso deixar elas para depois? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem aqui já começou um software, por exemplo, tá? Quem aqui começou um software e a primeira pergunta que fez foi: qual o banco de dados que eu vou usar? Alguém já fez essa pergunta? E galera, quando eu olho assim, tá? É porque eu tô olhando o chat aqui, tá? Eu tenho 2 monitores, beleza? Então é o seguinte: quem aqui já fez essa pergunta? Qual banco de dados eu vou usar? Qual o ORM? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Galera, a gente tem que pensar que existem muitas decisões na hora que você está desenvolvendo um software que você pode deixar para depois. E o grande problema é que, como a gente quer tomar decisões que naquele momento não são importantes, você acaba tomando decisões de coisas que você não precisa naquele momento, junto com as decisões que você precisa tomar. E aí você tem tanta coisa misturada ao mesmo tempo que você acaba perdendo o controle e extrapolando algumas barreiras, entendeu? Que você não precisaria extrapolar, ok? Qual software que você vai usar? Qual framework? Qual banco de dados? Qual sistema de cache? Né? Qual encoder de password que eu vou trabalhar? Né? Qual framework web? Né? Eu vou usar OpenAPI ou qualquer coisa desse tipo. Então, esses tipos de pergunta são perguntas que, ok, fazem sentido. Mas se você pensar bem, o software tem uma coisa mais importante do que isso, tá? E essa coisa que o software tem e que é mais importante de tudo isso de forma geral é algo que é chamado de Enterprise Business Rules. E no final das contas, a grosso modo, a gente pode chamar de domínio. Tá?
Ou, uma palavra que eu gosto muito, coração do software. Legal? Então, quando você tem um software, esse software ele está aí para resolver uma dor. Esse software ele está aí para resolver um problema. Né? Então, se eu tenho um problema que eu tenho que pegar todo dia e calcular um monte de juros para eu cobrar os meus clientes, eu preciso de um software que calcule juros. Se esse software vai usar HTTP, se vai usar gRPC, se vai usar Kafka, RabbitMQ, se ele vai usar MySQL, Mongo, NoSQL, DynamoDB, etc., é um detalhe nesse momento. O que eu tenho que pensar agora são duas coisas. O que não é importante e o que é importante. Tá? Então, a gente, nesse momento, a gente pode fazer uma separação, tá, muito clara de algo que a gente chama de complexidade do negócio, tá? E a gente pode ter outra coisa que a gente chama de complexidade acidental. Qual que é a diferença dessas duas complexidades? Tá? A complexidade do negócio é a razão pelo qual você está fazendo software. Eu quero calcular juros. Essa é o que eu tenho que mais pensar para resolver o problema. Quando eu começo aqui a pensar em API REST, gRPC, .NET 6, Django, PHP, MySQL, Serverless. Isso aqui é complexidade acidental. Essa complexidade que nós escolhemos ter, tá? Ou seja, essa complexidade é a complexidade que nós estamos colocando para tentar resolver a complexidade do negócio. E faz parte, a gente vai adicionar complexidade acidental no nosso software. É óbvio que a gente vai. E por que que a gente vai? Porque a gente precisa de ferramentas, bibliotecas, código, frameworks, banco de dados, abstrações, um monte de coisa para conseguir resolver o problema da melhor forma possível. O grande ponto é que muitas vezes, sabe o que acaba acontecendo? O seu software tem esse problema aqui, ó, que é calcular juros. Como que eu mudo a cor dessa parada? Calcular juros. Sabe o que acontece? O cliente fala, Wesley, eu quero um sistema para calcular juros. Aí, ao invés de você pensar no problema em calcular juros, sabe o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Nossa, cara, tá complicado isso aqui, hein? Resumindo, gerou um super ruído. Você está misturando esses dois tipos de complexidade. E uma vez que você mistura isso, você não consegue ver nem uma coisa, nem outra. Tá? Isso aí é um ponto super importante. Então, a grande sacada aqui da arquitetura, da Clean Architecture, e você vai perceber, tá, que essa história de Clean Architecture é algo que o Enco Bob fez, né, criou, baseado na experiência de muitas outras pessoas que foram evoluindo. Eu vou dar um exemplo para você. Quem fala assim, quem fez o Solid? Todo mundo fala o Uncle Bob. Mas quando você vai ver o Solid, são 5 regras criadas por 5 outras pessoas que o Uncle Bob foi e juntou ali pra gente. Tá? Então, entenda que o Uncle Bob ele trabalha muito com princípios. E esses princípios não necessariamente foram eles que inventaram, que ele que inventou. Muitas vezes ele partiu de alguém que já tinha feito algo e evoluiu da forma como ele pensa. Tá? E por conta disso, se você olhar e pesquisar algo sobre ports and adapters ou arquitetura hexagonal, você vai ver que eu quase posso falar que isso é igual à arquitetura, a Clean Architecture. Se eu pegar algo chamado de Onion,
Architecture, você vai ver que eu posso colocar quase que a mesma coisa do que é Clean Architecture, para vocês terem uma ideia. Então, a Clean Architecture, ela tem um coração, que é a seguinte: focar no coração do negócio. E deixar as complexidades externas por último. Tem sentido para vocês, galera? O que eu estou falando? Por favor, deixa me saber, galera. Faz sentido isso para vocês? Tá? Eu não estou querendo ser chato, eu sei que todo mundo está querendo ação, vamos botar a mão no código, eu também quero colocar a mão no código e tudo mais, mas um ponto que é importante você saber é que não adianta você querer ver código, ver que pastinha, se você não entender a ideia geral. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Na hora que você vai começar um novo projeto, você vai pensar nisso organizado num formato de pastas. Mas não vai ter pensado no quê? Na complexidade do negócio, na complexidade acidental.